À guisa de introdução, quero trazer 3 pontos. Primeiro, o conhecimento de Deus é o maior antídoto contra o nosso desespero. Daniel chegou a dizer que o povo que conhece a Deus é um povo forte. A crise chega, e chega democraticamente para todos. Chega de forma individual e chega de forma coletiva. Chega para a pessoa, chega para a nação. A crise era tão medonha que a cidade de Jerusalém, que parecia inexpugnável, seria tomada pelos caldeus. O templo de Salomão, que era um palácio de ouro e mármore, uma das obras mais incríveis da arquitetura humana de todos os tempos, seria espoliado, saqueado e depois destruído. E o que acalmou o coração do profeta diante da queda iminente da sua nação foi conhecer a Deus, como ele expressa nos versos 12 e 13, e vamos expor daqui a pouco. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que ainda hoje essa é uma verdade absoluta. Diante das crises da vida, o que acalma o nosso coração é saber que o nosso Deus é soberano, que Ele não é pego de surpresa, que eu posso até não entender a sua providência, mas eu posso conhecer o seu caráter. Ele é soberano e Ele é bom. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, a título de introdução, é que o desabafo com Deus pode ser uma experiência libertadora. Se você perceber no verso 13, ele está fazendo um desabafo, é uma oração de desabafo. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfeitamente, te calas quando o perverso demora aquele que é mais justo do que ele? É como se o profeta estivesse ousando dar conselhos a Deus. É como se o profeta estivesse questionando o caráter de Deus. É como se o profeta estivesse em crise com a providência de Deus. E diz, meu Deus, como é que o senhor vai fazer isso? Parece que está incoerente, parece que está inconsistente com o teu caráter santo. Permitiu que um povo pior do que a gente venha aqui para nos disciplinar. Eu esperava que o senhor tomasse um outro caminho. O que está acontecendo aqui é um desabafo. É um desabafo. E ao longo da história da redenção, nós encontramos várias pessoas tendo a oportunidade de desabafar, como aconteceu com Agar no deserto. Ela foi expulsa da casa de Abraão, quando Sara flagra o filho Ismael, que já devia ser um menino nessas alturas, de 16 anos, ou até de 17, porque ele era 14 anos mais velho do que o Isaac, e o Isaac tinha sido desmamado, e naquela época se desmamava uma criança com 3 anos aproximadamente, e houve uma grande festa, e o Ismael caçou do Isaac, e a Sara flagra a cena, e a Sara chega para Abraão e diz, despede essa escrava. Agora a Agar não tem nome. Despede essa escrava. Porque o filho dessa escrava, agora o menino também não tem nome, o Ismael. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. E Agar, que um dia serviu de barriga de aluguel, agora é mandada embora, sem direitos, sem vez, sem voz, com apenas um pedaço de pão e um odre de água. E ela caminha errante pelo deserto. O menino desidrata e ela põe o menino debaixo de um arbusto e se afasta, olhando o filho no CTI, à beira da morte. E a única voz que ela conseguiu proferir foi um choro amargo. E o anjo de Deus, escalado para conversar com ela, gritou desde o céu, que tens, Agar? E essa pergunta era importante porque para ninguém mais Agar tinha nome, mas para Deus já tinha nome. O seu filho estava à morte, mas para Deus tinha esperança. Levanta o menino.
E quando ela olha, tem uma fonte d'água. E Deus faz promessas incríveis para ela em relação ao seu filho. Foi o que aconteceu com Elias na caverna. Depressivo, querendo morrer. E Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Quando Deus pergunta para alguém: que fazes aqui? Porque o cara está no lugar errado. E Deus está dando a chance para ele abrir o coração e desabafar. Foi o que aconteceu, de igual modo, irmãos queridos, com Pedro. Quando Jesus o confronta lá no mar da Galileia: Simão, filho de João, tu me amas? Então aqui o profeta está encontrando uma espécie de centelha de esperança, de lampejo de esperança, ao abrir o coração, em desabafar. Mas em terceiro lugar, a guisa de introdução, a oração pode ser a maneira mais adequada de buscarmos resposta de Deus para as nossas aflições. O profeta estava muito angustiado com as circunstâncias e agora angustiado com a providência de Deus. E o remédio que ele encontra para sair desta prisão emocional foi buscar a Deus em oração. E ainda hoje é a oração que nos dá escape para as grandes angústias da nossa alma. Porque quando você ora, você não está falando apenas com um ser vago, indefinido. Você está falando com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de toda a graça, o Deus da nossa história e da nossa vida. Então, dito isto, vamos à análise do texto. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o Deus de Abacuque, versos 12 e 13. Poderíamos ler a uma só voz novamente, versos 12 e 13? Põe na tela, filho, para nós lermos todos juntos. Vamos lá? Abacuque 1, 12 e 13. Vamos lá, toda a igreja. Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tua rocha o fundaste para servir disciplina.